Sexta-feira que vem ela vai voltar, mas quem vai... Você está trabalhando sexta? Vê lá, qualquer coisa, se não tiver, você traz uma palavra de uns 10 minutos lá, né? E aí depois a gente vai compartilhar com os irmãos. O Renan hoje deu escola bíblica dominical. Vocês viram lá? Quem assistiu aí? Quase ninguém assistiu, né? Que coisa, né? Você devia ter assistido. Eu estou procurando alguma coisa que não estou achando. Essa semana, amados, deixa eu só dar um aviso aqui antes de começar a transmissão. Essa semana a gente vai estar tendo culto na terça-feira de ensino da palavra. Nos dias normais nós teremos culto normal, terça, quinta, e domingo que vem a gente volta com a escola dominical, tá certo? Escola dominical domingo, mas é uma escola dominical assim, ela não vai ser a escola dominical para criança e só para adulto, e quem tiver na área de risco, por favor, nem venha não, porque não vai poder participar não, é melhor você ficar em casa, a gente vem, participe da escola e é bênção, amém? Então essa semana nós teremos nosso culto normal, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, nós vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Aqueles que podem se colocar em pé, por favor. Nós vamos ler um texto. Em dias atuais, eu estava pensando e ultimamente só falando de, alguns falam de muita miséria, reclamações, e eu ainda prefiro falar só de Jesus, mas só de Jesus, que Ele é maravilhoso. E hoje eu quero trazer uma palavra muito rápida e simples para os irmãos. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 9, o versículo de número 18. Lucas, capítulo 9, versículo de 18 ao 20, que nos diz assim: E estando ele orando à parte, chamaram os presentes seus discípulos, e quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Respondeu-lhe João Batista. Famosa, pode conhecer um artista, pode conhecer pela televisão algumas pessoas que conhecem algumas pessoas famosas, né, lá na televisão. Ele está todos os dias na televisão, que parece que ele já é familiar. Quando você olha para ele, já identifica o rosto, o semblante, o jeito de ser, mas você não conhece pessoalmente. Você não conhece pessoalmente, nunca falou com ele pessoalmente. E aí vem uma pergunta, quando perguntamos: quem é você? Já reparou que quando você identifica com alguém, a primeira pergunta é: quem é você? E aí todo mundo responde: como que você vai? Como vai a sua família? Pergunta muitas das vezes parece certa, mas está errada, porque você não é a sua profissão, você não é o local de origem, você é quem? Eu trabalho em tal lugar, eu faço isso, sou a mulher do pastor, sou a mulher do fulano de tal, sou parente do fulano de tal, sou esposo da cantora tal, sou marido da pastora tal. É sempre assim. A identificação sempre tem um assim. Porém, muitas das vezes nós somos religiosos, somos servos, somos profeta, somos pregadores, cantores, membro da igreja, mas não conhecemos, não é quem somos, é quem é o dono de tudo, quem faz todas as coisas,
quem criou todas as coisas, quem realiza todas as coisas. Quem é Ele? Quem é Ele no reino de Deus? Quem é Ele na sua caminhada? Quem é Ele na sua trajetória? O que Ele é e o que Ele faz na sua vida? Qual é a diferença? Jesus faz uma pergunta para seus discípulos: o que a multidão anda dizendo a respeito de mim? Aí levanta um camarada chamado João o Batista, que era parente de Jesus. No capítulo 1, do versículo 36, lá, o que aconteceu? Foram, se apresentaram, e aí, de repente, João era bem próximo de Jesus, bem coladinho com Jesus, e ele responde: olha, andam dizendo por aí que você é um dos profetas, andam dizendo por aí que o Senhor é um Elias, outro Elias surgiu. O que a multidão está dizendo de mim? O que eles estão falando de mim? E essa pergunta é constante nos dias atuais. Quando falam de Jesus, a primeira questão é esta: é sobre a prosperidade que Jesus pode fazer por mim, que Jesus vai fazer por mim. A primeira colocação de Jesus era o seguinte: que Ele veio para salvar, Ele não veio para gerar riqueza, Ele não veio para produzir em nós o que nós queremos. Nos dias atuais há um conflito nas redes sociais de briga, né? Cadê os pastores que oram para curar o coronavírus, fazer não sei o que, fazer aquilo, um conflito. Só que Jesus não veio só para curar. Em primeiro lugar, Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Segundo lugar, Ele veio e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele veio para os cansados, Ele veio para os fadigados, Ele veio para os tristes, Ele veio para transformar vidas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando eu começo a olhar, aparecem algumas coisas que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, quando as irmãs estavam terminando o ensaio aqui, eu achei que até iriam cantar sobre o Cordeiro, quando ele diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo de número 29, diz o seguinte: e no dia seguinte, viu Jesus aproximando-se dele, vejam, e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o primo de Jesus, estava aí próximo de Jesus, tinha acompanhado a sua trajetória, porque teve um encontro entre Maria e Ana, e quando se encontraram no ventre, João saltou e houve uma comunicação que parece do reino dos céus, e de repente o parente de Jesus não olhou e disse: esse é o meu primo que vai passando ali. Ele não disse isso: olha, esse aí é o carpinteiro, esse é o menino que foi criado em Nazaré, lá na Galileia, veio da Galileia. Não, ele olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso João o batizava, e quando Jesus passou, apontou para ele e diz: eis o Cordeiro. Por quê? Porque João abria o caminho, mas Jesus era o caminho. As pessoas dos dias atuais estão em busca de alguma coisa. Elas deveriam procurar Jesus para um monte de coisa, mas uma delas era para perdoar pecado. O Cordeiro no Antigo Testamento, ele era morto, sacrificado, para cobrir pecado. Mas o Cordeiro de Deus, quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, porque cumpriria a palavra do Senhor: sem sacrifício não há remissão de pecados. Era para perdoar pecado. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7 em diante: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça.
Este Cordeiro de Deus não veio para pagar pecado, ele veio para perdoar pecado. O sacrifício de Jesus da cruz do Calvário é completo, ele nos limpa, nos transforma. Alguém, quando se sentia em pecado, levava o cordeiro para lá, mas Isaías capítulo 53, versículo 7 diz que ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Olha o que diz a sequência do versículo: como um cordeiro levado para o matadouro, como ovelha que diante dos seus tosqueadores ficavam calados, ele não abriu a sua boca. Ele foi como um cordeiro. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo o nosso pecado. Ele se ofereceu em sacrifício vivo por nós. Ninguém pode perdoar pecado, a não ser o Cordeiro de Deus. Pode confessar atrás de uma grade, pode ir atrás de uma igreja, pode ir atrás de uma religião, pode ir atrás de um pastor, pode ir atrás de um padre, pode ir atrás de um cantor, pode ir atrás de qualquer outro, mas o único que entregou a sua vida por nós foi Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então hoje você não precisa mais fazer o sacrifício de matar um animal qualquer. Jesus já morreu por você. E as pessoas ainda perguntam: quem é Jesus? Olha o que diz João capítulo 4, versículos, diz a respeito dele, que ele é o quê? A água viva. Quem é Jesus para você? Quantas vezes nós nos sentimos sede e estamos precisando da água da vida? Quando Jesus encontrou com aquela mulher no capítulo 4, ela estava indo buscar água, e de repente toda carregada de pecado e problemática, e ela o que faz? Ela vai então buscar água. Chega lá, ela encontra com quem? Com Jesus, no capítulo 7, versículo 35, 36, 37, 38 de João. Ela encontra com Jesus, e quando ela encontra com Jesus, ela diz, Jesus o pede água. E quando ele pede água para aquela mulher, começa a acontecer algo diferente na vida dela. Aquela mulher tinha ido àquele poço várias vezes, ela tinha ido buscar água por muitas vezes, mas de repente aquele dia se tornou diferente. Algo aconteceu diferente. Lá estava Jesus, e ela teve um encontro com ele, e ele disse: olha, eu tenho uma água para lhe dar, eu tenho água viva para lhe dar. O que me chama a atenção, sabe o que é? É que naquela hora, aquela mulher tinha ido até um poço para tirar água, mas ela encontrou uma fonte de água viva. Milhares e milhares de pessoas neste mundo hoje, nos dias atuais, estão sofrendo depressões, angústia, desespero, sentindo abandonados, sente sede na sua alma. Muitas almas sedentas, o corpo está alegre, sorri, mas quando você começa a conversar, a sua alma está triste, abatida. Mas a única solução para o homem e para a alma perdida é a fonte de vida, e essa fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos entender isso, precisamos entender quem é Jesus. Quando estamos quase perdidos, Jesus nos transforma. Quando estamos necessitados, Jesus nos transforma. A água sacia o corpo, e quando você pega um copo de água bem geladinho, é bom, você toma e está com aquela sede, ele vai te saciando, ela te alimenta. A água parece que tem vitaminas, parece que ela faz tantas coisas. Eu estava observando a água. Você pega a água, joga na roupa suja, lava. Você pega a água, bebe, sacia. Você pode fazer dieta de tudo, tirar açúcar, tirar tudo, mas não consegue tirar a água. A água não engorda, a água não emagrece, a água mantém firme ali. Se você tomar um copo de água, 2, 3 litros de água por dia, todos os dias, você vai estar saciado. Ei, aqueles que têm Jesus, a igreja do Senhor, não tem um poço para você buscar água. A igreja de Jesus tem uma fonte de água que jorra todos os dias, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, aonde quer que eu for, aonde quer que eu esteja, a água viva está em mim.
Jesus é a fonte da água viva. O que a multidão dizem que eu sou? Eles dizem que eu sou um profeta. Eles dizem que eu sou mais um profeta que apareceu para pregar. Pedro, o que dizem que eu sou? Aí Jesus começa a explicar, e Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo. O que o Cristo é? O Cordeiro de Deus. O que o Cristo é? A fonte da água da vida. O que o Cristo é? Em João capítulo 6, versículo 35, o pão vivo que desceu do céu. É Ele. Ele é o pão vivo. Então em Jesus eu encontro uma mesa farta. Porque se você for fazer café, tem que ter água. Se você for fazer alimento, tem que ter água. Concorda comigo? Ou não precisa de água? Se você for tomar um refrigerante, precisa de água. Tudo tem que ter água. Agora, quando você vai para a Bíblia, João capítulo 6, versículo de número 35, olha o que você encontra lá. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então esse Jesus que eu prego, ele é muito mais do que uma placa de igreja. Ele é muito mais do que uma maneira de pensar, da forma de pensar do ser humano que quer Jesus para embelezamento da sua religiosidade, ou do seu bom bem-estar, ou da sua situação financeira. Se me faltar o pão, eu sirvo a Jesus. Se as portas se fecharem, parece que o louvor disse agora, se as portas se fecharem, eu continuo servindo a Jesus, porque Jesus é o pão vivo que veio do céu. Ele sacia a sede, ele mata a fome do homem espiritual. Capítulo 6, versículo 1 até o 15, Jesus se encontra com a multidão no deserto. E a multidão faz o seguinte: a multidão segue para buscar alguma coisa. Existem multidões, né? Existem vários tipos de multidões que seguiam Jesus. Uns queriam milagre, outros queriam isso, outros queriam o ensino de Jesus. Mas essa multidão queria ver sinal. Algum sinal. Lá de São João capítulo 6, versículo 30, diz que ele queria ver sinal. E eles queriam ver sinais. E aí o que acontece? Jesus olha para ele e deixa bem claro para eles: olha, eu sou o pão vivo que veio dos céus. Eu posso alimentar, eu posso multiplicar, eu posso fazer a multiplicação de peixes, eu posso saciar a sua fome. Mas além dessa fome natural, que você alimenta de manhã pelo café, pelo almoço, café da tarde, a janta, à noite lá um quebradinho lá para ficar gordinho, para comer um pouquinho mais, esse aí alimenta o corpo. Amanhã você precisa dele de novo, amanhã se alimenta de novo. Alguns se alimentam só de ovo, né, Juninho? Só de ovo de manhã, ovo à tarde, ovo à noite. Outros comem carne, mas amanhã você precisa de novo. Ei, olha para mim, o dia que você se alimentar do pão vivo do céu, aleluia, ele vai te saciar para sempre. Ele não sacia só na hora, ele sacia todo dia, toda hora. João 6,48, ele diz: eu sou o pão da vida. E mais, o que me chama a atenção, você já viu algum pão vivo alguma vez? Como é que pode? Pão vai, a massa. Eu preparei uma mensagem esse tempo atrás, nunca preguei sobre o trigo. Desde quando começa a plantar, massa, depois tem que pegar ele. Quando você planta lá, você corta ele. A única coisa que você vem, o trigo vem com um joio dentro, né? É uma praga, que a gente morava na roça, e a gente plantava aquele negócio, e a praga vinha dentro. Então não tinha jeito, Moisés, de tirar a praga dali, sabe por quê? Porque é uma toceira, e ela nasce no meio. Se você tirar, você arranca o trigo. Então tem que ficar ali. Aí você pega, quando ele fica bem madurinho, tem que espantar os passarinhos, né? Porque eles ficam em bandos em cima, querendo comer o trigo. Aí você tira, pega aquilo, espera secar, tem um tabuleiro, você faz lá e bate, até sair a semente. Depois vai para a máquina, depois
amassa ele, aí vira farinha, aí depois você pega ele, leva lá e amassa, e o verdadeiro pão ainda bota lá e bate, né? Bate a massa, quanto mais bate, mais cresce, mais fica bonita. Depois do pão feito, você pega aquela massa dali preparada, leva para o forno, 180 graus, já viu o que é isso? Vai aquecendo, até tirar de lá, para você se alimentar. Esse pão está morto, mas o pão que nós precisamos, ele é vivo, ele é diferente, é um pão que sacia a alma, é um pão que o psicólogo não tem uma palavra para nos saciar, que o médico não pode fazer, que ninguém pode fazer, que os decretos da presidência, ou do Senado, ou da República não pode fazer, mas o decreto de Jesus pode. Eu sou pão vivo, pão vivo, ele alimenta todos os dias, toda hora, todo instante. Então, independente de sermos crentes, independente de sermos católicos, espírita, qualquer outro, precisamos ter Jesus, o pão vivo que veio do céu. Sem Ele nada somos, sem Ele nada temos, sem Ele não somos perdoados dos nossos pecados que pecamos todos os dias, mas através do Cordeiro e do pão, da água, somos transformados e perdoados pelo poder dEle. Eu acho gozado Jesus, né? Gozado da expressão lá da roça, é o seguinte, Ele é completo. Ele diz em João, capítulo 8, versículo 12, falando Jesus novamente ao povo, disse Jesus vai falar para o povo, mas ele diz assim, tem um negócio para dizer para vocês. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Olha o contraste de pão para luz. Eu sou alimentado, saciado pela água, alimentado, purificado primeiro pelo sangue do Cordeiro, alimentado pela água, alimentado pelo corpo, e agora eu tenho que andar nas trevas, é horrível. Aqui não, né? Tem lâmpada para todo lado. Vai para a roça para você ver, você que não está acostumado, vai lá, noite sem lua, no escuro, é tenso, é tremendo. Você pode pisar em algumas coisas erradas, né? Você pode pisar num inseto, pode pisar numa serpente. Na noite no escuro você vai andando, já com medo de tropeçar com alguma coisa. Já imaginou, já andou alguma vez no escuro? Você vê, você tem medo de tudo, parece que tudo está assim, quando termina as energias por aí, né? Alguém já arruma a luz do celular para andar no claro, ninguém gosta de andar no escuro. Aí Jesus diz assim, se você me tem e eu tenho você, quem está em mim, fique tranquilo, porque eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não anda em treva. Quem tem Jesus tem a vida, e não tem vida sem luz. Não tem vida sem luz. Toda a vida de ser humano tem que ter alguma coisa para brilhar. Se eu apagar isso aqui agora, você vai ficar meio tenso procurando alguma coisa, uma porta de saída. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo o Senhor dizendo em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a primeira coisa que Deus disse, o que ele disse? Haja luz. Deus tinha uma preocupação que houvesse um brilho para você caminhar. Todas as coisas foram criadas, planta, animais, natureza, tudo, mas depois que criou a luz, Jesus fará tudo por você se andares na luz. Jesus lhe dará tudo se andares na luz. Jesus lhe dará salvação se andares na luz. Jesus lhe perdoará se andares na luz. Será arrebatado e irá para o céu se andares na luz. Se tiver a luz, não ficará perdido. E o que eu acho engraçado é que tem um versículo em João 8,36, se não me falha a memória. Ele diz assim: depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Daí eu vou para o outro texto. Qual o outro texto? De João, capítulo 10, versículo 19. Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é libertar? Libertar quem? Quem está escravo.
Então tem que ter algum lugar fechado. Libertar alguém solto? Tem isso? Já viu isso? Não, eu nunca vi. Alguém solto? Eu nunca vi. Mas alguém fechado eu já vi. Para libertar alguém tem que abrir a porta e se esse alguém sair. Aí Jesus chega lá em João, no capítulo de número 10, o versículo de 9, ele diz: olha, para vocês que estão em treva, estão trancados, estão fechados, eu quero dizer, eu sou a porta. Você não entendeu? Para vocês que estão trancados na angústia, na depressão, na tristeza, no medo, para vocês que estão trancados na falta de paz, na falta de comunhão, na falta de algo para a sua vida, Jesus chega e diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele queria dizer o seguinte: eu sou a porta. Se alguém passar por essa porta, tem segurança. Se alguém entrar por essa porta, tem liberdade. Jesus estava dizendo aqui a respeito do rebanho, que todas as vezes que o pastor pegava o rebanho, ele trazia no final da tarde, ela passava pela porta das ovelhas e levava até lá dentro, e ali ficava seguro. Ei, quando nós entrarmos pela porta, nós temos segurança, nós temos garantia de paz. Quando entramos pela porta, nós temos garantia de salvação, nós temos garantia de alegria e de paz na sua vida. Eu tenho muitas coisas para dizer, mas eu vou concluir aqui agora, devido ao nosso horário. Eu vou concluir em João capítulo 10, versículo de número 11. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. Foi o cântico que vocês cantaram. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Teu pai não dá vida por você, ele tenta. É muito difícil o marido dizer: pode me matar, deixa minha mulher viva. Mas Jesus disse: eu dou a vida por você. E tendo amado os seus, João capítulo 13, versículo 1, e tendo amado os seus, amou-os até o fim, até o Gólgota. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor não dorme nem de manhã, de tarde ou de noite. O bom pastor está 24 horas, sabe por quê? Porque ele diz: certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, mas por que eu estou na prova? Por que eu estou no deserto? Deserto é apenas uma escola onde tem começo e tem fim. Luta tem começo e tem fim. Provas tem começo e tem fim. Doença tem começo e tem fim. Coronavírus tem começo e tem fim. Provações tem começo e tem fim. Governo ruim tem começo e tem fim. Governo bom tem começo e tem fim. Tudo tem começo e tem fim. O autor aos Eclesiastes, grande escritor, escreveu 28 situações diferentes. Há tempo para todas as coisas, e é o tempo dos crentes entender que Jesus é misericordioso, perdoador, mas Ele virá muito em breve. Ainda não é o fim, segundo a palavra do pastor Moisés, ainda não é o fim, mas é o começo daquilo que está predito na palavra do Senhor. Mas uma coisa nos dá esperança: nós temos um Jesus. Eu vi um vídeo, para concluir a minha palavra, de uma criancinha. E aí, quem estava fazendo o vídeo perguntou para ela assim: o que o papai é para você? Meu herói. O que a mamãe é para você? Minha rainha. E foi perguntando: o que o titio fulano é para você? Ele dava o nome. No finalzinho, a mulher perguntou: e o que Jesus é para você? Ela olhou bem no vídeo e disse: Jesus é tudo. Jesus é tudo. Quando eu vi aquele vídeo, me falou ao meu coração: Ele é mais do que a mãe, Ele é mais do que o pai, Ele é mais do que o irmão, Ele é mais do que o teu trabalho, Ele é mais do que o teu desemprego, Ele é mais do que a tua dor, Ele é mais do que a sua angústia, Ele é mais do que a porta fechada, Ele é mais do que tudo, Ele é mais do que vencedor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Quem anda por Ele tem certeza de uma verdade, e quem anda por esse caminho tem certeza que nós temos vida aqui e na eternidade. Eu quero convidá-los para ficarem em pé.
Jesus é tudo para a sua vida. Se Ele não é tudo, deixa Ele ser tudo. Está passando prova? Fale para Jesus. Está na bênção? Fale para Jesus. Eu recebi uma ligação, não é de uma pessoa daqui da igreja. Ela disse: pastor, eu estou desesperada. Eu disse: o que aconteceu? Eu perdi meu emprego, meu marido perdeu o emprego, e eu estou desesperada. O que eu faço? Eu disse: não faz. Não faz, deixa Jesus fazer. Não faz. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Aqui tem pessoas que estavam desempregadas, em meio coronavírus, Deus abriu a porta. Meio da crise para todo mundo, Deus abriu a porta. Quando Ele fala, Ele cumpre. A palavra dele é fiel e verdadeira, não cai nada, uma folha da árvore que não é permissão de Deus. Tudo isso é permissão de Deus para a igreja do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Te louvamos, ó Deus, por este momento tão importante de estarmos reunidos com a tua igreja. Estamos certos, Senhor, que a bênção do Senhor é sobre a tua igreja. Agora, Senhor, oramos, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que precisam da tua misericórdia e da tua graça. Profetizamos sobre a vida daqueles que estão doentes, declarando cura. Profetizamos, Senhor, sobre a vida daqueles que necessitam de paz, alegria, transformação, regeneração, purificação. Pai, eu creio na tua palavra, e a tua palavra é fiel e verdadeira. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós estamos chegando ao final, já estamos terminando o nosso culto. Faça assim com a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Tem um recadinho aqui.